Olá, pessoal. Meu nome é Larissa. Eu sou biomédica formada pela Universidade Franciscana e atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação em nanociências. O artigo que eu escolhi para apresentar a vocês, referente à cadeira de Seminários 2, ele é intitulado como o aumento da atividade antimicrobiana de antibióticos devido ao impacto das nanopartículas de prata na membrana celular. Esse artigo ele faz parte da revista PLOS ONE e possui um fator de impacto de 2,87. Bom, a minha apresentação ela vai contar com tópicos de introdução, materiais e métodos, resultados, conclusão e referências. As doenças infecciosas causadas por bactérias patogênicas são uma das causas mais comuns de morte no mundo inteiro e também trazendo um risco constante à saúde em todos os países. Tal efeito ele se deve a uma diversidade limitada de antimicrobianos eficazes, que também por certas vezes eles também apresentam uma interação antagônica entre eles, gerando assim a problemática que a gente já conhece, que é a resistência antimicrobiana. As bactérias multiresistentes, elas constituem um dos mais graves problemas de saúde pública em todo o mundo. E novas cepas resistentes, elas aparecem com muita frequência, diminuindo ainda mais a eficácia dos tratamentos atuais e levando assim a um grave risco à saúde pública. Tal crise, ela afeta não só a saúde, mas afeta também a agricultura, a aquicultura, a veterinária e muitos outros campos. A evolução dessas bactérias resistentes, ela já superou a taxa de desenvolvimento de novos antibióticos, o que é uma estatística bem preocupante. Frente a tal problemática, se faz extremamente necessário o desenvolvimento de novos e eficientes tratamentos antimicrobianos. Uma das alternativas, então, para combater os organismos multiresistentes é o uso dos nanoantibióticos. O que são esses nanoantibióticos? Eles são nanomateriais que têm propriedade antimicrobiana. Um, um nanomaterial que está sendo muito promissor na atualidade são as nanopartículas de prata, as quais possuem atividade antiviral e também antimicrobiana. Além disso, elas podem ser sintetizadas por métodos fáceis, métodos baratos e também ecológicos, além de apresentarem um modo de ação a vários níveis na célula, como por exemplo o rompimento da parede celular das bactérias, a facilitação da penetração e também um dano intracelular, também um dano de biomoléculas no interior dessas bactérias e a geração de espécies reativas de oxigênio. Frente a tal alternativa, então, o estudo ele pretende avaliar a atividade antimicrobiana dessas nanopartículas combinadas com os antibióticos de diferentes alvos celulares e também diferentes mecanismos de ação e elucidar os mecanismos antimicrobianos envolvidos nessas combinações. Eles selecionaram 5 antimicrobianos, 2 que prometem efeito antagônico, que é a amoxicilina e a oxacilina, e 3 com efeito sinérgico, que é a ampicilina, a amoxicilina e o cloranfenicol. As nanopartículas de prata, elas foram obtidas comercialmente através da Vector Vita da Rússia. A caracterização dessas nanopartículas, ela foi realizada através da análise do diâmetro e também da estabilidade, usando o zeta. A morfologia e a composição química, ela foi avaliada através de microscopia de transmissão e a análise de composição elementar para confirmar a presença de prata no interior dessas nanopartículas. Bom, os testes foram realizados com 4 cepas bacterianas, 2 gram-negativas, que é a Escherichia coli e a Salmonella,
e 2 gram-positivas, que é Staphylococcus aureus e o Bacillus subtilis. Todas essas bactérias elas foram cultivadas em caldo Miller-Hinton por 24 horas a 37 graus. Foi realizada também a atividade antimicrobiana dessas nanopartículas de prata e também do nitrato de prata, para fazer uma comparação. Essa atividade ela foi realizada através do MIC, que é a concentração inibitória mínima necessária para matar um microorganismo. A atividade combinada das concentrações de nanopartículas de prata com os diferentes antibióticos, ela foi avaliada pelo método de microdiluição. E para cada antibiótico, as concentrações subletais utilizadas foi a metade do MIC. E para determinar o efeito interativo dos antibióticos com as nanopartículas, foi utilizado o índice de concentração inibitória fracionária. Bom, iniciando os resultados agora, através da caracterização das nanopartículas, eles conseguiram evidenciar que elas possuíam 1,2% de prata, possuíam um diâmetro hidrodinâmico de 70,4, uma forma esférica e um potencial zeta de menos 18. Através da concentração inibitória mínima, eles conseguiram observar que as nanopartículas de prata elas apresentaram uma inibição bem semelhante, na faixa de 10 a 12 microgramas por ml, sendo que a maioria dessas cepas elas apresentaram serem sensíveis aos antimicrobianos, com exceção do S. aureus, que se mostrou resistente à kanamicina, e também os bacilos subtilis, que se mostraram resistentes ao cloranfenicol e também à Astroeonam. Bom, a fim de avaliar essa atividade antimicrobiana em relação à combinação dessas nanopartículas com os antibióticos, eles submeteram as bactérias à exposição, primeiramente, só com as nanopartículas de prata e também só com os antibióticos, que são as barras que a gente consegue identificar no gráfico mais à esquerda. Já mais à direita, a gente consegue observar que eles realizaram a combinação das nanopartículas com cada antibiótico. Nesse gráfico, que é o da Escherichia coli, a gente consegue observar que a combinação da nanopartícula com o cloranfenicol apresentou uma taxa de inibição de 50% nessa bactéria. E a combinação da nanopartícula com a kanamicina, uma taxa de 95% de inibição. O mesmo resultado ocorreu para salmonella, onde também na combinação com o cloranfenicol e com a kanamicina, eles obtiveram taxas significativas de inibição. E como podemos observar para o S. aureus, ocorreu da mesma maneira. Na combinação com o cloranfenicol e a kanamicina, eles obtiveram 50% e 95% de ação antimicrobiana. Já para o Bacillus, eles observaram que não apresentou nenhum efeito antimicrobiano, nem com a combinação e nem com os antibióticos. Resumidamente, então, através da combinação dessas nanopartículas com o cloranfenicol, eles observaram o efeito aditivo das ações antimicrobianas. E através da combinação da kanamicina, eles observaram o efeito sinérgico entre os componentes. No caso, a ação antimicrobiana das nanopartículas potencializava a ação antimicrobiana dos antimicrobianos. Bom, a fim de avaliar essa interação direta das nanopartículas de prata com os antibióticos, eles fizeram uma caracterização e após uma microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente consegue observar que as primeiras imagens são
as bactérias, no caso essa Escherichia coli, sem o tratamento. Logo em seguida é a bactéria com o tratamento de nanopartícula de prata e após com o nitrato de prata. Onde está circulado, a gente consegue observar, comparando ao não tratado, que houve uma perda da integridade dessa membrana celular, sugerindo que ocorre sim o efeito direto dos íons da prata na estabilidade dessa membrana. O mesmo a gente consegue observar para salmonela. A gente consegue observar que as tratadas elas têm uma significativa perda ali da integridade da membrana celular em relação ao não tratado. Já para o S. aureus, a gente consegue perceber que não houve rompimento, não houve dano nessa membrana em relação ao não tratado. E a mesma coisa acontece com o Bacillus. Também a gente não consegue observar visualmente nenhum dano nessa membrana. Vários estudos eles relatam que a ação antimicrobiana ela é decorrente da despolarização e também da desestabilização das membranas celulares. Então, eles, a fim de avaliar essa possível despolarização, eles fizeram alguns testes onde eles conseguiram detectar que após 30 minutos de exposição, essas bactérias ocorreu realmente a despolarização e também a desestabilização dessa membrana. E também a fim de avaliar outro provável modo de ação antimicrobiana, que no caso seria a permeabilização, eles realizaram os testes também com a ingestão de iodeto de propídio, que é um marcador de permeabilização, e eles conseguiram identificar que realmente a permeabilização nessas bactérias foi induzida nas células expostas com as nanopartículas de prata e também nitrato de prata. Então a gente consegue observar que vai de encontro à literatura aonde diz que essa ação antimicrobiana provavelmente seja pela desestabilização, pela aumento da permeação nessa membrana da bactéria. Bom, como conclusão então do trabalho, eles identificaram que realmente esse aumento da permeabilidade na membrana, ela facilita a entrada do antibiótico na célula, na bactéria, o que permite então a maior eficiência dele. E as concentrações inibitórias, eles identificaram que elas foram semelhantes entre elas, tanto para a nanopartícula de prata como para o nitrato de prata, ficando entre uma faixa de 6 a 12 microgramas por ml, sendo independente das suas diferenças fisiológicas e também estruturais. E eles evidenciaram que, através da microscopia, que as nanopartículas de prata elas afetam significativamente essa integridade da membrana celular das bactérias. Eles observaram também que lá na concentração inibitória mínima, as duas bactérias que apresentaram resistência a alguns antibióticos, após a combinação desses antibióticos com as nanopartículas de prata, elas passaram a ser sensíveis ao tratamento. E também que eles demonstraram que esse aumento da atividade antimicrobiana é devido ao efeito das nanopartículas na estrutura celular e não na interação direta das nanopartículas com o antibiótico. Bom, o estudo sugere então que a combinação dessas nanopartículas de prata, as quais sozinhas já apresentam uma potente atividade antimicrobiana, se elas forem combinadas com os antibióticos, poderia talvez trazer novamente a eficácia aos antibióticos que já entraram em desuso
em decorrência da resistência. E por fim, eles salientam também que os nanoantibióticos eles demonstram um impacto potencial positivo para reduzir essa atual crise que a gente se encontra, que é a resistência antimicrobiana. Aqui as referências. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida.